Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, bem-vindo à casa dos meninos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada nesse próximo Shabat. Seguindo-se aos mandamentos detalhados da porção da última semana, a respeito da construção no Mishkan. A Parashá Tetzav começa com a mitzvah diária dada a Aharon e a seus filhos, de abastecer a menorá no Mishkan com puro azeite de oliva. Não é isso, Zaid? Exato. Deus descreve a Moshe as vestes especiais que devem ser usadas pelos Kohanim durante o serviço, tecidas e adornadas com materiais doados pelo povo. Exatamente. Os Kohanim comuns envergavam as 4 vestimentas especiais, ao passo que as 4 vestes adicionais deveriam ser usadas exclusivamente pelo Kohen Gadol. Uma túnica longa de linho, Calções de linho, um turbante de linho, uma longa faixa ao redor da cintura, uma veste similar a um avental, feita de lã azul, roxa e vermelha. e uma veste similar a um avental era feito de lã azul, roxa e vermelha, e linho e fios de ouro. Um peitoral contendo 12 pedras preciosas, inscritas com os nomes das 12 tribos de Israel. Uma capa de lã azul com sinos de ouro e romãs decorativas na barra. Uma placa de ouro usada sobre a testa com a inscrição Sagrado para Deus. A porção da Torá, então, transfere a sua atenção aos mandamentos de Deus referente ao Meleuim, a inauguração ritual para o Mishkan, recentemente construído, a ser realizada exclusivamente por Moshe por 7 dias. Tetzaveh também inclui as instruções detalhadas de Deus para a iniciação dos 7 dias de Aharon, seus 4 filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, no sacerdócio. E pela construção do altar de ouro sobre o qual o Ketoret, incenso, era queimado. Todas estas ordens são, na verdade, realizadas na porção conclusiva de Shemot, na Parashá Pekudei. Pois é, você vê que Seguimos, né, Zaid, com as construções das vestimentas. primeiro as construções, então depois as Agora, vestimentas. as vestes que estarão usando os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Para que possam honrar dignamente ao Eterno, possam fazer o serviço de adoração ao Eterno e sacrifícios, todo Todo o avodá, né, Exato. realizado. Ô Zaid, uma coisa interessante que essa Parashá vai nos ensinar é sobre a tziniut, sobre recato. Né? Nós comentávamos durante a semana de que Hashem se envolveu pessoalmente, né, pessoalmente. nas vestimentas de Adam, no Gan Eden. Então, quando Adam se encontrou, percebeu-se nu, ele mesmo confeccionou as suas vestimentas de folhas de palmeiras. Agora, Hashem, ele, então, faz para Adam uma vestimenta de pele ou couro de animal. Né? Agora, novamente, no Mishkan, Hashem está descrevendo a Moshe como deveriam se vestir os sacerdotes, ou seja, aqueles que estariam à frente do serviço. Né? Aqueles que estão... quando nós falamos aqueles que estão à frente do serviço, eles foram achados melhores, Zaid, do que os primogênitos, porque os primogênitos, que é de direito exercer a função sacerdotal, ou seja, o filho mais velho de cada família seria tomado como sacerdote para exercer as funções de levitas, as funções de sacerdotes ou de sumo sacerdote. Mas no Avodá Zará, os levitas foram encontrados em melhores condições morais, ou seja, eles eram imparciais nas decisões, eram zelosos, por isso eles deram lugar aos primogênitos, substituíram. Os primeiros cederam, Tomaram tomaram lugar, dos primogênitos. exatamente, tomaram o lugar dos primogênitos. Então passaram
a ocupar essa importante função. Então, isso é para nós entendermos de quem são as roupas que estão sendo confeccionadas e inscritas agora para Moshe. Existe um outro detalhe, Zaid, que é mencionado em um dos salmos que diz assim, é uma pergunta de Davi. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Senão, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Nós sabemos que o monte santo referido nesse salmo é o Beit Amikdash, né? O monte que recebe o Beit Amikdash. Quem que transitava ali, Zaid? Os levitas, os Kohanim, né? O sumo sacerdote, ou seja, eram pessoas íntegras, né? Da máxima confiança de Israel e do próprio Criador. Então é deles de que estamos falando, de que está sendo descrito, né, nessa paraxá, né, as roupas, né, as roupas reais, né, do pontífice, do sumo sacerdote, que deveria apresentar-se ali com as pedras, representando as 12 tribos de Israel. Né? Uma coisa muito interessante, muitas vezes as pessoas confundem os seus valores, né, as suas referências de vida, com aquilo que é o verdadeiro, o absoluto, que é a decisão do Eterno. Correto. O Eterno, o negócio dele não é moda. Por que ele deu uma roupa para que fosse criada essa roupa? Né? Ele simplesmente, na sua sabedoria, ele determinou que aquela forma de apresentação seria a forma que, em primeiro lugar, seria adequada aos sacerdotes, ao sumo sacerdote se apresentarem perante ele no lugar santo e no lugar santo do santo. Correto. Então, ao povo também isso tem um significado, não apenas do sacerdote, sumo sacerdote em relação ao Eterno, mas também do Eterno, do sacerdote e sumo sacerdote em relação ao povo. Então, entre o Eterno e o povo, os sacerdotes, naquelas vestimentas que o povo identificava como sendo a forma correta e adequada de se referir ao Eterno, sim, através desses sacerdotes e sumo sacerdotes. Exato. Aprendemos nessa paraxá, né, sobre o modelo de se vestir, também sobre a tziniut, o recato, né, Zaid? O recato. Tanto que o Eterno, ele determina que se use calções antes de colocar a túnica. Sim. Alguns dias atrás, um jovem mandou um post que ele tinha no Facebook, e aí ele estava portando um terno, um chapéu preto, né? E na foto ele escreveu assim, judeu ortodoxo, né? Então ele sofreu ali várias críticas, né, das pessoas que viam aquilo ali. Ele perguntou, Shimuel, o que há de errado com a minha foto? Eu falei, olha, a forma como nós nos vestimos, ela fala muito sobre nós. Né? Então é dispensável você ter escrito qualquer descrição da tua foto. Né? Não precisa. Então nós conhecemos as pessoas, ou a forma como as pessoas se vestem fala muito sobre o que ela é, né? De que classe social que ela faz parte, né? Os valores morais. Como que nos vestimos, Ait, para ir à sinagoga, como que nós nos vestimos para ir até um fórum, né? Um tribunal, né? A um palácio do governo, a uma cerimônia, a uma cerimônia de casamento, a uma formatura. Então existem os trajes, né? Que são adequados, né? Que são inclusive especificados ali no convite, para que as pessoas vá a caráter. Bom a caráter. A pessoa vá a caráter. Então, como que eu vou à sinagoga? Como que eu saio para o trabalho pela manhã? Então, a forma como nós nos decidimos vestir, fala muito sobre nosso estado emocional. Você falou a respeito do nosso estado emocional, a nossa conduta, né? Caráter. Com qual seriedade com que nos apresentamos no recato, na forma de se vestir. Então, esse cuidado em relação àqueles que representam a Deus está garantido. Exatamente. Na forma como se vestem, na forma como se apresentam no serviço, com as devidas proteções. Você vê falar... Zait, e realeza. Quem se veste como o sumo sacerdote? Eu estou te interrompendo aqui, Zait. Veja só. Alexandre o Grande, quando chegou
em Jerusalém, o sumo sacerdote foi ao encontro de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande desceu do cavalo e prostrou-se diante do Cohen Gadol, o sumo sacerdote. E o seu escudeiro falou assim, como que o senhor se prostra diante de um judeu? Ele falou, não, todas as minhas vitórias, né, todas as minhas conquistas, antes de eu ir à guerra, eu tenho a visão deste homem. Eu tenho a visão deste homem. Então, quem na história pode ter as vestes semelhantes à do Cohen Gadol, do sumo sacerdote? Né? Então, ela é coberta de realeza, de total representatividade do que ele está vinculado a Deus. Ou seja, o sumo sacerdote apresenta-se no lugar sagrado, no dia mais sagrado do ano, para invocar o nome mais precioso no peito com as 12 tribos de Israel, representando as 12 tribos. Então, se nós não aprendermos dessa paraxá, na forma como nós nos portamos, o recato, a Tzniut, né? Ela fala muito sobre nós, o nosso estado emocional e de caráter e aquilo que de fato representamos. Você havia falado uma palavra caráter. Né? A roupa determina o caráter da pessoa. Aliás, o caráter é que determina a roupa. Na realidade, a pessoa, os Kohanim, o Cohen Gadol, eles, com aquelas vestes, eles estavam caracterizados. Aquilo é uma forma de caracterização para que a pessoa consiga se portar de forma adequada no ambiente onde ele está frequentando. Aquilo ali era a morada do Eterno. O Eterno falou, faça que eu vou morar com vocês. Exato. E ele estava morando ali. Para que ele fosse respeitado da forma adequada, era necessário que cada um daqueles que estavam ali fazendo aquele ofício, eles tivessem as características adequadas, estivessem caracterizados adequadamente ao serviço do Eterno. Uau, Zayt, que comentário. Pessoal, isso e muitas outras coisas será comentada pelo mais competente Minyan nesse Shabbat. Que fala de anúncio sim. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom. Shabbat